Boa noite, amores. Um mini coração para vocês. Hoje nós vamos modelar uma pessoa de grande superação que se chama Joshua Lee. É um nome difícil, a gente vai escrever, mas para pronunciar é um pouquinho complicado aqui para mim. E como sempre, na presença da Francilene, ela está entrando. Vamos ter aqui algumas informações, conhecer um pouco dessa personalidade. A Francilene está entrando. Aqui. Oi, Francilene. Cadê tu? E aí? Olá, tudo bem? Tudo, e você? Me vê? Tô vendo, tô lhe vendo. E você tá me vendo? Ai, que legal. Assim Oi? é bom. Muito bom. A gente tem que dançar conforme a música, né, Francilene? É, verdade. Você já conhecia essa personalidade? Não, Joshua Lee? não, Nossa, vou te não falar, tinha escutado falar. Me fale dele aí, né? sobre o que Não, você conhece a mais. não foi difícil de pesquisar, tudo que eu procurava era em inglês. Pois Aí quando eu é. achei uma página, eu pedi a página para traduzir, mas dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente se inspirar e muito, dá para a gente ter vergonha na cara, dá Uhum, para a gente parar com desculpas e dá para a gente reforçar tudo que a gente vem aprendendo. é isso aí. Então, né? Tem aqui encontrei uma tradução aqui que faz uma linha do tempo, né? Uhum, Sobre ele. Então, eu vou falar aqui um pouquinho e depois a gente fala, como sempre, as frases ou o que ele leva para a vida dele, com o que ele teve desde uhum, criança e com o que ele é hoje, ministrando palestras, conhecido como um autor motivacional. E ele tem o jeito dele de fazer as próprias palestras, levando um pouco de humor para tornar mais leve, o que acaba uhum. levando as pessoas, ora em lágrimas, ora em choro, né? Ou ora em silêncio profundo. Então, vamos falar aqui um pouquinho dele. Ele nasceu em agosto de 1984. Ele é um Hum, comediante paraolímpico americano e autor. Ele perdeu a perna esquerda para o sarcoma de Ewings aos 9 anos de idade e mais tarde ele se tornou um piloto de esqui paraolímpico. Ele é autor de alguns livros, inclusive as palestras dele, como ele leva, são sobre as memórias, né, que são esses livros. Deixa eu ver aqui se fala o nome. Memórias, Apenas Não Caia, é um livro. Como Eu Cresci, Conheci a Doença e a Fiz Descer a Montanha.
que mais? Aí, em 2001, ele se tornou escritor colaborador e também escreveu para a Guild Posts Magazine, uma publicação que é mensal e que apresenta narrativas em primeira pessoa da fé na vida cotidiana e uma base de assinante de mais de 2 milhões de assinantes, né? Uhum. E em 2006, após 6 anos depois de sobreviver a uma batalha contra o câncer e perder a perna, ele começou então a correr. Se você olhar no perfil dele, o físico dele é extremamente definido. Eu Não vi, dá para acreditar, Francilene. Não verdade. dá. E aí, aos 17 anos, ele se mudou para Colorado para praticar o esporte em período integral. E aí ele treinou e competiu por 6 anos. E em 2006 ele foi nomeado para a equipe paraolímpica de esqui dos Estados Unidos. E aí ele correu nos 9 Jogos Paralímpicos realizados em Turim, na Itália. E ele também competiu em 2 eventos de esqui alpino para homens. Ele não ganhou nenhuma medalha. E aí, em 2007, ele foi escolhido como um dos heróis da CNN, em reconhecimento ao seu trabalho na comunidade de amputado. Em particular, a CNN perfilou o Joshua, olha que nome, né? Difícil para nós pronunciarmos. E sua fundação do site de redes sociais para pessoas com amputações. E aí, ele se tornou... Algumas memórias, né? Alguns livros foram lançados em janeiro de 2010 e se tornaram um best-seller nacional. Daí, em 2015, ele se casou. Ele tem um filho, que é uma graça. E após 3 anos de namoro, ele propôs à atual esposa o casamento. E em 2018, ele realiza um show interativo de comédia individual. E esse show é baseado em suas memórias. Vamos lá. Algumas frases dele, como, por exemplo, né? Ele tem um show para inspirar o seu público e ele estuda a sua indústria e cultura organizacional para criar uma palestra personalizada que reforça o tema, né, do seu evento e se sente pessoalmente relevante para cada membro do seu público. E ele conta histórias sobre perder a perna para o câncer, corridas de esqui nos Jogos Paralímpicos e até fazer piadas com a perna artificial para ajudar o seu grupo. E aí ele diz assim, como inspiração, ele fala uma das frases: seja resiliente durante os períodos de mudança. Ora, pessoas resilientes são flexíveis, tanto mental quanto emocionalmente. E aí, Francilene, ser capaz de se adaptar a mudanças, a novas situações, manter a calma e o foco em situações de pressão e encontrar soluções criativas para problemas, há de convir que exige uma grande ressignificação, né? E os resilientes, eles são capazes de enfrentar desafios com confiança e determinação, além de ultrapassar obstáculos e superar erros. Aí você vê que pessoas que poderiam se considerar limitadas, facilmente, de fato há uma limitação, mas que isso ele transcende. E ele nos dizer isso para nós que somos, entre aspas, perfeitos fisicamente, sinceramente,
sinceramente, eu acho que prova pra gente que o impossível está na nossa mente. Tá só na nossa cabeça. Outra frase dele é que ele diz: mantenha um senso de humor em circunstâncias estressantes. Porque as palestras dele são essa mistura de humor e inspiração, de alta energia, que motiva o público a adotar o seu tema de corrida, por exemplo, de esqui, que ele coloca como mais uma coisa, mais uma vez, para elevar o seu desempenho em vendas, em atendimento ao cliente, liderança, enfim. Então, ter senso de humor é realmente uma qualidade própria da personalidade de uma pessoa mais bem disposta com a vida, que sabe ver o lado engraçado e menos dramático das situações difíceis, que não se chateia com pequenos problemas do cotidiano. Ora, não se chatear com os pequenos problemas do cotidiano é um desafio até pequeno. Mas você vê o lado engraçado e menos dramático nas situações difíceis, e vamos combinar, como a dele, aí sim a gente pode chamar de grande desafio. Outra frase dele é quando ele diz para enfrentar a adversidade com força e coragem. Francilene, as adversidades com certeza vão acontecer, inevitavelmente elas vão fazer parte da nossa vida. Mas o muito importante é saber qual o impacto que ela exerce sobre você. Afinal, sua forma de encarar a situação poderá ou não ser um fator de estresse na sua vida. E as adversidades, ela tem duas origens. É possível que algumas provações sejam consequência do nosso próprio orgulho e desobediência. E nesse caso, nós podemos evitar, levando uma vida de retidão. Em outras, simplesmente fazem parte da vida e podem acontecer mesmo que estejamos vivendo em retidão. Mas tudo que ele pede é que a gente enfrente a adversidade com força e coragem, e isso realmente só é possível para os resilientes, quando ele também nos pede para ser. Outra coisa que ele fala é das tendências negativas reversas e recuperação de decepção. As suas tendências, vamos dizer assim, negativas, representam os pontos fracos que precisam ser melhorados, obviamente. Na prática, isso quer dizer que as fraquezas internas, elas são capazes de gerar contínuos prejuízos para a sua vida, em todas as áreas, nas áreas pessoal, profissional, enfim, né? Mas, e como eliminar essas tendências? Né? O autoconhecimento, e nós já falamos disso quando nós falamos das 7 camadas da identidade, o autoconhecimento pode ajudar qualquer ser humano a conhecer as suas próprias habilidades e os seus pontos fracos. Então, se você não cai para dentro, você não tem essa possibilidade de conhecer as suas fragilidades. E assim, quando você conhece, você consegue eliminar as tendências que se repetem. Então, ele pede para que a gente reverta essas tendências negativas, que são as repetitivas. Se eu não conheço a mim, se eu não mergulho para dentro, e ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos, não tem como a gente mudar os padrões e sair dessas tendências negativas. E quando ele fala de recuperar as decepções, a gente precisa encontrar um caminho. Certamente que nós precisamos sentir a dor, sentir o luto, chorar, desabafar. Não é deixar de sentir nada disso, não é fingir que isso existe. Mas é administrar as emoções, é você dar o tempo
tempo ao tempo, é você perdoar. Então, só que para isso, nós também precisamos conhecer a nós mesmos. E Uhum. ninguém, exatamente ninguém, vai fazer isso por nós. Então, Verdade. coisa que ele fala é: planeje para o futuro com uma visão ampliada do que poderia ser possível. Significa que nós precisamos aplicar métodos para atingir os nossos objetivos, mas também estar prontos para lidar com os imprevistos. E isso significa nos libertar de crenças limitantes, de cuidar das nossas finanças, de saber o que nós desejamos para o futuro, de definir as nossas metas, os nossos objetivos, o nosso alvo, de nos aproximar de pessoas que de fato nos incentivem e queiram crescer conosco. Então, imagina que nas palestras ele foca tudo isso partindo da experiência que ele tem e do que ele precisou reaprender e o que ele precisou superar com essa limitação. Então, se não ressignificar, a gente de fato vai ficar preso no passado e vai ficar só choramingando. Só que tem várias formas da gente ressignificar e as questões, elas são de coisas muito pequenas, né, Francilene, a coisas grandiosas, porque tudo depende não exatamente do que acontece conosco, mas de como nós reagimos a isso, de como nós fazemos com o que acontece conosco. Isso está realmente todo o tempo nos lembrando de que a nossa reação é que muda tudo. E para isso, a gente precisa reunir várias situações para que nós saibamos ressignificar, ir para um próximo nível e dar um novo sentido à nossa história. Então, você fica realmente emudecido, porque você fala: qual é o seu limite? É só que criamos na nossa mente. E aí, nas apresentações dele, tem como tema que o público vai rir e vai chorar. Porque ele mistura essa comédia de stand-up com histórias comoventes. Então, essas interações hilárias do público são pontuadas por momentos de profundo silêncio. Então, os seus participantes, ora experimentam uma montanha russa, na verdade, de lágrimas, de risadas, de calafrios e ainda mais risadas. Ele torna leve a própria história, mas levando inspirações para o público. É para a gente ficar emudecido, de fato. Então, é isso. O que você trouxe para a gente, para complementar aqui essa modelagem. Isso que você falava aí dessa questão da resiliência, do humor, e o que eu vi nele, a palavra foi superação, né? Olhando assim, como eu não tive muito tempo de ir mais a fundo, e eu ainda não conhecia, né, essa personalidade, então não tive muito tempo, mas assim, aos poucos vídeos, algumas coisas que eu vi essa questão da superação e do humor, como ele usa a própria história com humor para ajudar outras pessoas. Então, eu achei isso muito interessante. Porque tem a questão da dó, né? Dó, a compaixão, a dó de si mesmo, às vezes. Quantas pessoas têm dó de si mesmo por algo que aconteceu? E ele não, a gente percebe que ele não tem dó da situação, mas pelo contrário, ele usa a situação com que a vida fez com ele sabe usar ao seu favor para ajudar outras pessoas. E essa questão do humor, a questão da resiliência, da superação, de passar por cima de tudo isso e ser essa pessoa que ajuda outros, que motiva, que leva alguém a não ter pena de si, porque você olhando para ele lá,
Quem sou eu para ter pena de mim nas dificuldades que nem se compara, né, Deise? Nem se compara. E, né, e falar da dó, da compaixão, né? A dó é quando você carrega a pessoa nas costas, ou carrega a própria dor nas costas, e não faz nada por ela, por essa dor, por essa dificuldade, né? Então, isso é ter dó. E a compaixão, ela aciona o coração e faz com a compaixão é uma energia poderosa. Ela faz você agir diante da dor. E, consequentemente, diminui a dor do outro, diminui a sua dor, sem você ter dó, peninha de mim, que eu sou, né? A questão da vitimização que tanto a gente fala, e a gente percebe, Sim. ele não tem, né, essa questão da vitimização. Então, para mim, foi bem interessante essa questão da modelagem em poucas coisas, em poucas palavras, eu usaria isso que você falou, da questão da resiliência, do humor diante do que ele passou, e a superação. A cada dia ele se supera. E aí isso me faz, mais uma vez, a não olhar para as minhas dificuldades, né? Porque a gente tem muito essa tendência de olhar para a dificuldade. Eu vi isso hoje, assim, se em relação a não ter tido tempo, não ter pesquisado mais a fundo, de não fazer a live, mas eu digo, não, se a gente for nessa de não conseguir tudo, é uma forma de estar se coitada de mim que não pude e tal, essas coisas. Não, mas é preciso superar essas pequenas coisas, ver que alguém superou algo grande. Por que não superar uma pequena coisa, né? Um pequeno obstáculo, uma pequena dificuldade? Que diante da história dele é coisa pequena. É até vergonhoso usar certas coisas, certas desculpas para não avançar, para não fazer o que tem que se fazer, né? Então eu achei bem interessante. A gente se burla todo o tempo, né? Justamente para não fazer, para não sair da zona de conforto, para não ir para um próximo nível. Isso. E a gente nunca vai estar pronta, né? Sempre vai faltar algo. Tá perfeito. Hoje vai ser vou falar tudo perfeitamente. Nunca vai estar assim. Porque se a gente for esperar, nunca vai sair nada, nunca vai sair né? De onde a gente Sim. está. Então é preciso, mesmo que não seja do jeito que a gente gostaria perfeita, mas é preciso superar a cada dia os obstáculos pequenos, porque se a gente não supera os pequenos, as coisas pequenas, quando vier algo grande, você não tem, a sua capacidade não vai estar desenvolvida para superar grandes coisas, né? E como você falava, a gente tem que estar preparado, porque não sabe, né, o que pode acontecer e tudo. A gente vai fazendo, Exatamente. né? E de repente, se Exatamente. você coloca obstáculos nas pequenas coisinhas, quando vem um problema maior, o mundo desaba. E aí você realmente cai, não tem mais força para levantar. E olhando esse exemplo de superação dele, é de se envergonhar diante das pequenas coisas que a gente tem, né? E ele, tudo Parado. bem, ele conviveu muito bem da infância, né, Franciane? Olha o caminho que ele teria pela frente. Ou ele ficaria mergulhado naquilo, né? Ou ele teria que transformar a própria história. E talvez ele veio para justamente transformar pessoas através da vida dele, Com né? certeza. Com a própria experiência Isso, dele, né? verdade. E aí, com certeza, certamente ele inspira outras vidas, ele transforma outras pessoas, né? Que não tem limitação. Se você, não é que a gente deva comparar, né? Mas não há limitação a não ser a nossa própria mente, É né? verdade. Não tem E limitação. a história dele, no final de tudo, é exatamente um lembrete de como todas as nossas histórias estão interconectadas. E como até nossas menores ações e decisões afetam o mundo ao nosso redor. As pessoas, elas saem como com uma nova perspectiva sobre tudo que elas precisam ser gratas e com determinação em superar desafios pessoais, profissionais e com o compromisso de fazer o lema dele, que ele usa a frase mais uma coisa, mais uma vez, né? E aí, justamente para atingir todo o seu potencial. Então,
eles carregam a mensagem, né, as pessoas que estão ali assistindo, capacitadora de Joshua, de esperança e determinação em seus corações e mentes muito depois da conclusão do seu evento. Ou seja, o evento dele acaba e esse efeito se prolonga na vida da pessoa, porque fica reverberando, sabe? Então, é como se fosse uma nutrição, sabe, prolongada, sabe, Francilene? Nos dando essa energia, nos dando esse gás para a gente mudar a nossa história também, né? Dentro daquilo que a gente vai fazer. E a gente veio com um chamado e cada um foi preparado para fazer aquilo a que fomos chamados. Então, eu acho que a história dele é isso, né? Você falou bem sobre a dó e sobre a compaixão, reforçando o que você já falou sobre dó, é justamente o dó chega a ser uma forma orgulhosa, inclusive nossa, de achar que a gente tem o direito de sentir dó pelo outro, porque a gente já traz isso para a nossa vida, para a nossa própria vitimização. Só que você fica nesse caminho de dó, e justamente por você se vitimar, você não faz nada nem por você e nem pelo outro. Enquanto que a compaixão, ela te impulsiona a justamente você fazer algo, a você se movimentar, justamente porque você tem, de algum modo, essa empatia que leva você a contribuir, a fazer algo pelo outro e também por você. Então, em vez de você ter dó por você e se vitimar, tenha compaixão também por você. Faça algo por você. Então, eu acho que vira realmente algumas chaves em nós. E a gente concluiu hoje a chave 70, né? E que é necessário que a gente reveja isso e coloque em prática. E à medida que a gente modela, sinceramente, é para a gente calar um pouco a boca, né? Nesse sentido de que, como você falou, se envergonhar, se movimentar, partir para a ação e sair desse nível de desculpa que também é a perfeição, que a gente coloca como um mundo ideal, justamente para a gente não fazer nada. Então, enquanto que a gente pode e no caminho a gente vai corrigindo e vai subindo e vai treinando para níveis mais extraordinários. Então, é isso, Francilene. A nossa modelagem de hoje nos convida à reflexão. Verdade. E é isso. Eu concluo dessa forma, para que a gente carregue essa mensagem dele para a vida e que isso tenha um efeito prolongado em nós, para que a gente saia de fato dessa zona de conforto. Porque a gente tem muito o que fazer, né? A gente mesmo coloca limitação onde sequer existe ilimitação. Então, se a gente parar de reclamar, parar de se vitimizar, a gente vai conseguir, vai alcançar níveis bem maiores e excelentes, porque muitas vezes a gente só não tem uma vida excelente porque a gente quer se colocar numa boa vida por muito tempo. Então a gente tem que sair desse caminho para a gente alcançar níveis extraordinários. Verdade. Essa é a minha mensagem, é a mensagem que eu deixo aí para todos nós. É isso aí. Se você quiser completar. É só lembrando que a dor é inevitável, mas ela pode ser amenizada na hora certa, com sabedoria, com resiliência, levando adiante sem ficar olhando para trás e vitimizando. Isso que você falou aí, é preciso realmente ter coragem para avançar, para conquistar níveis mais altos, é preciso decisão, tomar decisões. E eu agradeço a você mais uma vez pela parceria. Espero que a gente continue juntas. E é isso aí, superando dia após dia as nossas limitações, nossos obstáculos,
Porque são muitas coisas que aparecem, mas nada se compara a pessoas que venceram obstáculos muito maiores, que decidiram. Então, que possamos decidir todos os dias, Isso. recomeçar, começar de novo, fazer o que precisa ser feito. É preciso decisão e ação todos os dias. Então, eu acho que é a minha mensagem que fica para você também, para vocês que estão ouvindo, vão ouvir, é que a gente possa realmente todos os dias tomar a atitude de começar, de recomeçar, de fazer o que tem que precisa ser feito, né? Isso Assim a aí. gente passa, como você disse, para um outro nível. E é o que a gente quer. E a gente nasceu para isso, para superar, para passar para outro nível, não ficar estagnado na mesma vida o tempo inteiro, né? Então é isso Isso aí. aí. Um beijo para Agradeço Jesus, para Regina. aí a presença de todos aqui. E depois a gente vai colocar lá no YouTube. Vou postar também lá no Instagram, para que as pessoas acessem depois essa modelagem. E é isso, Francilene. Boa noite para você, para todos os presentes. E até a próxima modelagem, se Deus quiser. Um beijo Amém. grande. Beijo. Tchau.